Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um curso aqui, mais um conteúdo aqui da nossa disciplina de bioquímica. A gente vai dar continuidade aí nos lipídios, né? Sendo que a gente vai falar hoje sobre os lipídios não saponificáveis, né? E aí a gente vai conhecer que eles são derivados de uma unidade chamada isopreno, que vai originar o colesterol. E aí vocês vão saber uma coisinha interessante hoje, que o colesterol não é o colesterol que é dito lá, né? Quando você pega o seu exame, colesterol ruim, bom. Vocês vão saber a diferença entre eles, né? Isso é muito importante. Não que não esteja falando sobre a estrutura do colesterol ali, mas é um colesterol que você vê no exame lá do seu hospital, é uma coisa bem mais complexa. Vamos que vamos. Então, aqui só relembrando a aula anterior, né, a gente falou sobre os lipídios não saponificáveis, os saponificáveis, né, que se transformam em sabão quando submetidos ao aquecimento com uma base forte. Então, a gente já falamos na aula anterior sobre isso, agora hoje nós vamos falar sobre os não saponificáveis, né, que são derivados do isopreno ou que dão origem aos os anéis, os núcleos esteróis, né, e daí surgem os outros, compostos não saponificáveis, lipídios não saponificáveis. Lembrando que eles são altamente insolúveis em água, essa é a principal característica deles, né? E o principal componente que usamos bastante hoje, que é esse colesterol aqui, que é a molécula de colesterol, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que justamente não tem nada a ver com aquele exame de colesterol que você faz, não é isso daqui que é avaliado, né? Não é isso que é aferido, né? A gente vai falar sobre as funções desses componentes não saponificados: estrutural, sinalização, né? Hormonal, regulador de metabolismo, transportadores de elétrons e as funções que exercem ali na digestão, tá bom? Bom, então o colesterol, então, aqui para a gente dar uma olhadinha, veja que é muito diferente, né? Então eu coloquei o colesterol, né? Coloquei aqui, colesterol versus o colesterol entre aspas, né? Porque o colesterol na realidade é essa estrutura aqui, né? E no próximo slide eu vou falar com detalhes sobre ela, né? Mas ela é basicamente uma estrutura de membrana, né, o colesterol. Como vocês podem ver aqui nessa monocamada aqui, ó, nós temos o colesterol aqui, ó, né, ele está ali inserido na camada fosfolipídica ali, né, hoje a gente sabe que nós temos esfingolipídios aqui, pode ser fosfolipídios e glicolipídios também, né, então vocês já conhecem isso daí. Então vejam que o colesterol molécula, nessa estrutura planar, né, formada aqui por três anéis de 5 membros e um de 4, que dá uma estrutura rígida para a molécula, né? Ela tem uma cabeça polar e o restante da molécula é totalmente apolar, né? Essa estrutura de anéis que é o chamado de núcleo esteroide, junto com essa ramificação alquila, né, que está aqui ligada no carbono número 17 aqui desse núcleo esterol, né? Que não tem nada a ver com o colesterol que é avaliado ali no seu exame de colesterol, né? Quando você vai quantificar o colesterol lá no seu exame, você está medindo as concentrações e as porcentagens, porque vocês vão ver que tem elas são diferentes entre elas, né? Das lipoproteínas plasmáticas. Então lá no final aqui, depois a gente falar sobre todos os derivados de isopreno e funções dele, a gente vai no final aqui dessa aula de hoje falar sobre essa estrutura, né, que ela eu não digo nem que isso é uma macromolécula, porque isso é uma estrutura muito grande, né? Você vê que eu tenho proteínas associadas a uma vesícula, né? Ali dentro eu tenho vários outros componentes, né, que são gorduras. Então a lipoproteína plasmática é uma estrutura feita pelo nosso organismo para transportar gordura pelo sangue, porque a gordura ela não é solúvel, né, no plasma. Então se eu jogasse a gordura ali, você ia entupir as veias rapidinho, você morria muito rápido.
Então não tem condições então. Então existe uma grande diferença. Então a gente primeiro vai falar sobre aqui essas estruturas que tem o núcleo esteróide e as que não tem, porque esse componente é feito pela condensação de várias unidades de isopreno, vocês já viram lá a estrutura da molécula, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui, tá bom? E no final a gente fala aqui sobre o colesterol lipoproteína plasmática, tá certo? Bom, então calma, não se assuste, esse quadro não é todo esse desespero que você está vendo, né? O que eu quero é que você veja aqui que esses lipídios não saponificáveis, né, eles partem, né, eles são criados, né, a partir dessa unidade de isopreno, né? Então é a condensação de várias unidades de isopreno que eu vou formando essas outras moléculas aqui, que são os lipídios não saponificáveis, né, que você encontra aí nos seres vivos, né? Lembrando que a gente sempre está tentando se concentrar no ser humano, mas algum deles nós não temos no ser humano, né? Mas nós precisamos consumir eles, então fazem parte dos nossos nutrientes, então a gente vai estar olhando também esses componentes, né? Então veja aqui que o isopreno, então a condensação deles leva, né, a produção do colesterol, né? A gente vai olhar ele com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco em outro slide, né? Que ele é basicamente uma estrutura de membrana, né? A gente vai falar sobre isso, né? Como que ele atua como essa estrutura de membrana, mas a partir dele, a partir do colesterol, eu vou desenvolver a vitamina D, né? Vocês vão ver como que isso daí acontece, né? Você precisa também a interferência ultravioleta da luz do sol, né, para que vai participar, mas também você pode consumir ela através de alimentos, né? Então, através do colesterol você também vai, ele é precursor aqui de hormônios, a gente vai falar sobre eles, inclusive a gente vai dar uma olhadinha como que é o mecanismo de ação deles, que é diferenciado daqueles hormônios que são hidrossolúveis, né? Nesse caso aqui os hormônios são lipossolúveis, né? Isso tem uma diferença muito grande sobre o momento em que ele vai ativar na célula modificações de seu metabolismo, né? E atividade celular. Então a gente vai falar sobre isso daqui também. E uma outra coisa também muito interessante, né, que é precursor do colesterol, que olha só que interessante, né, o nosso organismo pega o excedente desse colesterol e transforma em detergente para poder dissolver a gordura que você está comendo, né? Então a gente também vai dar uma olhadinha nisso daqui. Eu coloquei uma molécula aqui que eu escolhi, esse ácido taurocólico aqui, só para colocar mas você vai ver que a gama de ácidos biliares, né, que também pode ser chamado de sais biliares, é tão grande que não tem como eu citar todos, né, mas eu coloquei umzinho aqui, né. E aí a gente também vai falar sobre essas unidades que se formam pela condensação de essas moléculas que se formam pela condensação de estruturas de isopreno, que não tem o núcleo esteroide, né. Então nós temos basicamente duas categorias, que são as vitaminas, né? Que é a vitamina A, E e K, que juntamente com a D forma o grupo de vitaminas lipossolúveis que nós temos na nossa nutrição, e elas atuam ali na regulação de diversas atividades do nosso organismo, do metabolismo, né? A gente vai ver, né, assim, não uma forma tão aprofundada, mas uma forma superficial para você entender e conhecer o que elas fazem, né? É lógico que tem pessoas que no futuro podem seguir a área de ciências, aí se especializar em vitaminas, né? Essas moléculas aqui que atuam regulando as nossas atividades metabólicas. E aí a gente vai falar também dessa estrutura aqui que é a ubiquinona, né? Que também é feito da condensações de unidades isopreno, que atuam no transporte de elétrons. Essas ubiquinonas lá, alguém já deve ter falado da coenzima Q, né, a Q10 ali que está na mitocôndria, né. Eu também não vou entrar em muitos detalhes dela, vocês vão ver isso quando a gente falar sobre formação de ATP, já na parte de metabolismo, né, mas ela está envolvida lá com a produção de energia aí do nosso corpo, né, dos eucariontes como um todo.
Tá bom? Então vocês viram, o quadrinho não é tão desesperador, é só para você já ir olhando para a carinha delas, olha só bem para a carinha delas, dessas moléculas. Essa aqui eu tenho certeza que a gente vai olhar tanto, que toda hora que você bater o olho e falar assim, meu Deus, é um colesterol. Você já vai até, você vai ficar com essas artérias entupidas, mas seu cérebro vai se entupir com essa cara desse negócio aqui. Tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha agora em todas essas unidades que são formadas a partir do isopreno, né? São esses lipídios não saponificáveis que estão no nosso organismo e que também estão em nossos nutrientes, tá bom? Bom, então vamos falar aqui, né, do colesterol em si, né? Que no final das contas ele também está lá ele está lá naquela lipoproteína plasmática, né? Por conta dele que existem os probleminhas que acontecem no nosso organismo, então a gente vai começar por ele aqui, e mesmo porque ele é precursor de várias outras moléculas aqui. Então, gente, o colesterol, né, essa estrutura molecular aqui, ela é uma estrutura anfipática, certo? O que significa isso? Vocês lembram? Anfipática significa que na mesma molécula eu tenho uma porção polar, né, que é representada por essa hidroxila, que se encontra aqui no carbono número 3 do anel A, né? Lembrando que nós temos o anel A, B, C e D, sendo que o A ele é composto, né, de 6 unidades, né? E o meu carbono e o meu anel D, ele é composto de 5 unidades. Quando eu digo unidades, são os vértices, né, que são os carbonos aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é lógico que esse é condensado com esse, então todos os anéis são condensados, né? Então eu também tenho um anel aqui com 6 vértices, com 6 estruturas. Esse é outro também que é condensado com 6. E esse aqui também que está condensado o anel D ao C, que é com 5. Aqui no carbono número 17, eu tenho ligado esse carbono um grupo alquila, né? Que é justamente esse hidrocarboneto aqui ramificado aqui no carbono número 25, eu tenho um grupo metila aqui no 27 e um grupo metila no 26, né? O que torna essa porção da molécula aqui altamente hidrofóbica. Não só isso, ela não é só altamente hidrofóbica, mas ela tem uma outra coisa muito interessante. Esses anéis aqui dão para ela uma estrutura ligeiramente não, até que bastante rígida. Então o colesterol, ele vai, como ele tem essa estrutura rígida, essa porção aqui polar, ele vai se encaixar de tal forma aqui na membrana, então ele vai colocar a porção dele polar aqui e a polar aqui para dentro, certo? Ele vai se encaixar de tal forma aqui na membrana que ele vai fazer com que maior a concentração, eu vou reduzindo a fluidez da membrana. Então o colesterol ele interfere diretamente na fluidez da membrana, dando para ela muito mais resistência caso ele não tivesse ali na membrana, né? Você vê que o colesterol ele é tão importante na membrana que mesmo seres vivos que não produzem, eles buscam sempre estar extraindo do meio ambiente para incorporar na membrana deles o colesterol. Algumas bactérias fazem isso daqui. Já no caso dos vegetais, né, eles não têm exatamente essa estrutura, eu também não vou entrar em detalhes. Existem pequenas alterações aqui na molécula, mas tem o mesmo princípio do núcleo esteroide, né? Então nas plantas é o estigmasterol, né, e nos fungos é o ergosterol, né? Então esses componentes aqui inclusive são usados na indústria farmacêutica aí, né? Para a produção de componentes que tem como objetivo a reposição de colesterol. Algumas pessoas precisam desses componentes aqui, né? Não vem ao caso agora quais são doenças ou problemas que essa pessoa tem, mas que eles são incluídos aqui na indústria farmacêutica, certo? Então essa daqui é a função básica do colesterol. Ele é um componente de membrana e o objetivo dele dentro da membrana, a ação dele dentro da membrana é justamente reduzir a fluidez da membrana, deixando a membrana muito menos fluida, né? Deixando ela com mais resistência. Esse na realidade é a principal
função aí do colesterol no nosso corpo, né? É lógico que ele vai ser também precursor de outras moléculas, vocês vão conhecer daqui a pouco, fazendo com que ele realmente tenha uma importância, né, além dessa daqui de ser estrutural, tá bom? Então, vamos então aqui falar sobre outra função extremamente importante, né, do colesterol. Na verdade, colesterol não, né, são os lipídios não saponificáveis, mas que tem como precursor o colesterol, né? Então são os ácidos biliares, também são chamados de sais biliares, né? Como eu disse, eu não vou ficar citando moléculas de sais biliares, porque a gama de sais biliares, tem mais ainda outro aqui que eu botei na outra estrutura, né? Então é muito grande, então a gente não vai se ater. Quem fosse especializar aí em sais biliares, né, aí vai conhecer tudo que você quiser sobre sais biliares. O que nós precisamos entender agora é o seguinte: é que o nosso organismo, ele tem a capacidade de coletar o colesterol que está em excesso, né, do nosso corpo através de uma lipoproteína específica, que vocês vão conhecer ela no final aqui da aula de hoje, né, que é a chamada HDL, que é o colesterol bom, né? E aí o que acontece? Esse colesterol, ele é transferido, não que outras lipoproteínas não façam, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Isso vai fazer parte da aula complementar aí do pessoal da enfermagem e nutrição, porque envolve certas doenças, né, cardiovasculares, está envolvida com problemas cardiovasculares ou algumas síndromes genéticas, que isso vai ser passada na aula complementar. Aqui para o pessoal da fisioterapia, é só você entender que tem o colesterol bom, ruim, vocês vão ver que não é tão difícil, tá bom? Então, esse colesterol é captado pelo fígado. Lá no fígado eu tenho uma sequência de várias reações químicas, então eu tenho uma via metabólica especializada no fígado para converter aquele colesterol que está em excesso em sais biliares. Agora, esses sais biliares, depois de produzidos, eles são armazenados na nossa vesícula biliar. É aquela que causa problemas e dores. Às vezes tu tem que arrancar, né? Então essa daqui é a famosa vesícula biliar. Ela que armazena esses sais biliares, né? Que na hora da sua refeição, eles são ejetados aqui no seu duodeno. Lembrando que aqui no duodeno, né, ele vem depois do estômago, é a região do nosso organismo onde começam os processos de absorção. Então, quando esses sais biliares são ejetados aqui no duodeno, vamos aqui para o cantinho, né, ele começa a pegar essas gorduras, lembrando que a gordura, quando ela está em um meio aquoso, né, que você toma água, você come, bebe refrigerante, toma leite, meu Deus, é um salseiro só, né, no seu estômago. Aquelas gorduras, por causa do efeito hidrofóbico, elas vão cada vez mais se compactando e se unindo. Então, os sais biliares, eles têm como função emulsificar essa gordura para deixar com que elas fiquem em gotículas cada vez menores, o que vai facilitar a ação de lipases, que são enzimas que vão fragmentar ali os ácidos graxos, né, gordura, colesterol, para permitir com que essas gorduras agora sejam absorvidas para a corrente sanguínea, né? Na realidade não vai direto para a corrente sanguínea, pequenas partículas até vão, mas elas vão na grande maioria para o sistema linfático, depois eles são lançados aí na corrente sanguínea. Mas esses sais biliares, quando começa a ser liberado em excesso, né, que você começou a estar com muito, você acabou de comer uma feijoada, aquela feijoada gorda, né, que você ficar parado assim, chega a sua boca cola com aquele ranço, né? Nossa, que delícia, eu gosto, né? Mas então, enfim, aí você começa a liberar bastante bile, né? Sua bile começa a liberar os sais biliares, emulsificando, esse é o nome, né? Uma ação emulsificante sobre essa gordura, reduzindo elas a pequenas micelas, né? Lembrando, né, que boa parte dessas gorduras são anfipáticas, né? Os ácidos graxos. E aí aqui eu tenho uma ação das enzimas lipases que vão
reduzir cada vez mais essas partículas para que elas tenham condições de serem absorvidas agora para o sistema linfático, né, ou para o sistema entérico. O excesso desses sais biliares é captado por um conjunto aqui de veias que devolvem ao fígado esses sais biliares que são reciclados e reaproveitados e que continuam sendo produzidos através do colesterol que você capta lá do seu organismo, né? Que aquele colesterol bom lá pega as partículas, moléculas de colesterol e traz aqui para o seu fígado, que processa mais bile. Essa circulação aqui, ela tem um nome, ela se chama circulação enteroempática, né? É o nome dessa circulação aqui. E aí o seu fígado acaba reaproveitando, né? E é lógico que uma parte desses sais biliares você acaba sendo eliminado nas fezes, não tem como, né? Isso daí acaba acontecendo, tá bom? Então essa daqui é a principal aqui, né? Principal não, essa é uma das grandes funções daqui dos derivados do colesterol, né? Então aqui uma que é muito importante, que é justamente a produção de sais biliares através do excesso de colesterol que está no seu organismo, que é coletado, vai para o fígado transforma em sais biliares que ajuda no processo de digestão de mais gordura que você está consumindo, tá bom? Então não é difícil, é simples, né? E eu não coloquei aqui as moléculas dele porque, meu amigo, a gama de sais biliares é muito grande, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Bom, então agora a gente vai falar sobre os hormônios esteróis, né? Então esses hormônios, eles são chamados de esteróis porque eles são produzidos através do seu precursor, o colesterol, essa moléculazinha que a gente já viu aqui, certo? Eles são chamados esteróis porque se você olhar eles aqui, ó, todos eles possuem esse núcleo esterol, que é justamente formado por esses são 4 anéis fusionados, né? Todos eles têm esses 4 anéis fusionados, e sendo que 3 deles têm 6 membros e um deles tem 5 membros, certo? Então, mas se você olhar aqui, né, uma coisa dos hormônios esteróis, eles perdem esse grupo alquila, né? Alguns têm aqui a conexão com hidroxila, uma pequena metila aqui, né? Então, mas não tem mais aquela cadeia longa alquila. Isso é uma característica do hormônio, né? Isso é interessante, né? Porque isso faz com que essa molécula fique menor, mas ela garanta essa estrutura hidrofóbica, o que vai fornecer para ela um mecanismo de ação, de ativação hormonal diferente dos hormônios hidrossolúveis. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos conhecer eles, né? Então vamos falar sobre esses dois primeiros. Esses dois aqui são os hormônios sexuais, masculino e feminino. Masculino é a testosterona e o feminino é o beta-estradiol. Não que a mulher não produza esse daqui, o homem também, mas uma porcentagem muito pequenininha, né? No homem as maiores concentrações é testosterona e da mulher é o beta-estradiol, né? Eles são produzidos nas gônadas, né? Ali, né, juntamente dos órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, no homem ele é produzido nos testículos, né? E na mulher é produzido no ovário. Esses hormônios eles estão ligados diretamente à regulação da fertilidade do homem e da mulher, né? Então, eles estimulam ali a produção de espermatozoides, né, tanto no homem, tanto não, né, porque não pode ser tanto, né, testosterona no homem para a produção de espermatozoides e o beta-estradiol para maturação e produção lá do ovário, né. E, são produzidos então nas gônadas, né, nesse tecido especializado, tanto que existe um mecanismo de transporte, né, do colesterol, né, que pega do fígado e leva exclusivamente para esses tecidos aqui. Eu não vou me aprofundar nesse assunto sobre o transporte, isso vai mais para o pessoal da nutrição, pessoal da enfermagem e medicina, né? Medicina entra mais nas doenças, com mais detalhes, então vai ter aula complementar para esse pessoal falando sobre esses detalhes, tá? Então aqui nós temos esses outros dois aqui, que é o cortisol e a aldosterona.
né? E eles são produzidos no córtex da suprarrenal. Eu não botei o desenhozinho aqui, mas não está difícil de você visualizar, né? Então, o córtex da suprarrenal, né? Então, a suprarrenal, perdão, é uma glândula que fica ali, parece um feijãozão grande ali, que está grudado ali em cima do rim, né? Então, o córtex da suprarrenal é a região mais externa dessa glândula, porque ela produz outros hormônios na parte mais interna dela. Certo? Então, os dois hormônios que são produzidos a partir do colesterol, que tem um núcleo esterol, são esses dois ali no córtex da suprarrenal, que é o cortisol, que é um hormônio que está ligado diretamente ao metabolismo da glicose, e a atividade imune. Isso daqui é bem atual, né? Bem, né, conhecido já, tanto que medicamentos que são usados para reprimir a atividade imune, eles são feitos à base aí de corticoides, né? Um deles agora está super em alta, que é o dexametasona, inclusive até eu tomei, né? Por conta aí de frear a atividade imune que fica exacerbada aí quando você está com a Covid, né? Então, esses corticoides estão sendo bem úteis, apesar que nasceu espinha até na minha alma por causa disso daqui. Eles são meio complicados, você não pode ter um uso prolongado, né? Mas tá ajudando e salvando muita gente aí, né? Então, o outro é a aldosterona. Então, a aldosterona ela está ligada diretamente à regulação da pressão osmótica sanguínea, né? Então, essa aldosterona, né, que ela é produzida a partir de uma sequência de reações químicas, né, com o objetivo inicial de perceber variações na pressão sanguínea, que é feita pela renina, né? E aí vou tendo modificações, depois eu tenho modificações no pulmão, até chegar à produção ali da aldosterona, né? E aí essa aldosterona, a liberação dela, ela vai interferir diretamente ali na permeabilidade do ducto coletor, né, fazendo com que eu consiga reabsorver mais água ou reabsorver menos água, né, de acordo com a demanda do seu organismo, de como está a sua pressão osmótica ali naquele momento. Aqui então a gente vai falar agora sobre esse mecanismo de ativação desses hormônios, que é bem diferenciado dos hormônios hidrofílicos, né? Esse daqui que é hidrofóbico, lembrando, né, nós estamos falando sobre lipídios, né? São componentes extremamente insolúveis, mas essa insolubilidade, né, essa hidrofobicidade que esse hormônio tem por causa do seu anel esteroide, permite com que ele entre dentro deu talvez um clique aqui, deu um probleminha no meu computador, mas vamos voltando aqui. Então ele consegue, esse hormônio, ele tem a capacidade de entrar, né, passando aqui a minha membrana celular, sem precisar de um transporte específico. Já os hormônios que são hidrofílicos, eles têm que se ligar aqui a receptores que estão na membrana, porque eles não conseguem passar a membrana e interferir na atividade celular. Esses hormônios, eles vão passando membrana, cruzando tudo, porque eles são hidrofóbicos. Mas quando ele entra dentro da célula, ele encontra um receptor feito de proteína específica que consegue ligar, né, esse receptor se liga a esse hormônio e ele faz agora um transporte, ele consegue cruzar a carioteca e ir para dentro do núcleo. Existem alguns casos, como por exemplo do cortisol. O cortisol ele tem uma hidrofobicidade que permite também com que ele vá se ligar a um receptor que já está lá dentro do núcleo, né? Então, eles são diferentes desses receptores de hormônios hidrofílicos, porque eles não requerem receptores de membrana. A hidrofobicidade dele permite com que eles atravessem a membrana plasmática, em alguns casos atravessem inclusive a carioteca, né? Ele não precisa de um transportador para passar pelo poro difusional, ele passa direto aqui pela carioteca e se liga já lá no receptor que está dentro do núcleo. O que acontece é que quando esses hormônios estão ligados a essa proteína, formando esse complexo receptor-hormônio, eles já vão interferir diretamente na atividade, na expressão gênica do DNA.
Aqui ele colocou, está na figura, né? Porque não tinha como, dificilmente você vai pegar uma figura no sentido negativo, mas aqui é positivo, ele está aumentando a expressão gênica. Então ele está fazendo com que o meu DNA produza mais RNA mensageiro, que agora vai fazer, depois do processo de transcrição, fazer a tradução e produzir a proteína lá que o meu hormônio está vindo aqui sinalizar para ela ser produzida. Né? Então, pensando que esse hormônio veio lá de uma glândula, então aqui é uma célula-alvo. O objetivo do hormônio é justamente interferir na atividade celular. Né? Então, aquela célula está preparada porque ela tem um receptor específico para aquele hormônio e mudar a atividade dela. No caso aqui, quem é a célula-alvo aqui da aldosterona ali? É o próprio rim. Né, os ductos coletores, o cortisol, né, são as células, né, principalmente células musculares, né, que precisam ali da glicose, né, interferência para alterar o metabolismo dela. Né, esses dois aqui, as gônadas, com certeza ali no local onde tem produção ali de espermatozoide e ovário. Então essas são as células-alvo. Então nessa situação, né, eu posso, essa atividade ela pode tanto estar elevada, como ela também pode estar reduzida. Né? Então, eu posso ali determinar, por exemplo, no caso aqui do cortisol, sabe-se hoje que o cortisol se liga a receptores específicos lá em células imunes, que eles vão reduzir, eles vão ter uma ação negativa na expressão gênica de certos componentes que são da atividade imune, como são as chamadas citocinas, quimiocinas, né? Que aumentam a atividade imune, atraem células imunes para o local da infecção, né? Então, é assim, eu gostaria de mostrar isso, é muito importante você conhecer, isso vai te ajudar aí em algumas disciplinas, principalmente na parte de imunologia, você vai ver isso daqui um pouquinho, fisiologia na endócrina, então você já conhecer esses mecanismos aqui é muito interessante. E também porque a gente vai falar agora da vitamina D, né? E na vitamina D aqui ela é um precursor do colesterol, então ela tem o mesmo mecanismo aqui, esse mecanismo de ação, de resposta, né? Que ela produz aqui na célula-alvo é semelhante, então, tanto que eu botei no cantinho, você vai ver já no próximo slide aqui. Tá bom? Então você vê, não é difícil aqui conhecer. São os hormônios esteróis, eles têm esses núcleos planares aqui, que é o chamado núcleo esterol, que dão hidrofobicidade a eles e permitem com que eles entrem e vão agir já diretamente no núcleo das células-alvo. Bom, gente, então a gente vai falar aqui sobre a vitamina que regula, né, determinadas atividades metabólicas no organismo humano, né, e a gente vai começar pela vitamina D. Né, porque a vitamina D ela é um derivado aqui do colesterol, né, então a nossa vitamina D é derivada do colesterol. Na realidade, o colesterol ele é convertido ao 7-desidrocolesterol, né, que isso ocorre ali na nossa pele, né, e aí depois ele passa por um processo onde no final ele vai ter um precursor que interfere na atividade do nosso organismo. Mas uma coisa interessante que eu quero mostrar antes de falar sobre toda essa loucura metabólica, coisa linda isso daqui, né? Eu quero falar sobre esses alimentos. Então, a vitamina D, né, você também consegue extrair de determinados alimentos, você também consegue extrair a vitamina D. Né? Então, você tem que ter, de alguma forma, você tem que produzir vitamina D. Ou você vai consumir no seu alimento, né? Ou você vai produzir através de você ter contato com a luz solar, né? Porque os raios UVB, né, vão transformar aqui o colesterol nos primeiros precursores para interferir nas suas atividades metabólicas, que é extremamente importante, a gente vai falar sobre isso. Mas dá uma olhadinha aqui, né? Olha só, peixes, né, tá mostrando, se você prestar atenção mesmo, isso aqui é uma posta de um salmão. Então, peixes de ambientes frios, queijo, né? Germe de trigo também tem bastante, tem ovos você também encontra, né? Aqui você tem ervilhas, né? Então, isso daqui é muito importante ter na alimentação. Tem certas pessoas que são muito branquinhas, não curtem pegar muito sol, mas é importante você pegar sol.
né? Isso daí é muito importante, mas você vê que você também encontra aí na sua dieta, você pode ter o consumo de vitamina D na sua dieta, e você vai saber agora que é muito importante a vitamina D no seu corpo, né? Na realidade, a vitamina D em si, ela não tem muita atividade, mas o que ela vai fazer, ela vai ser precursor de outra molécula, essa é a importância. Então vamos lá. Então, tanto aqui a vitamina D coletada, como o 7-desidrocolesterol que encontra na sua pele, ele vai ser essa daqui, a vitamina D, vai ser consumida e o desidrocolesterol vai se transformar em vitamina D, vão entrar nesse processo de produção desse hormônio, né, que é o 1-alfa-25-dihidroxivitamina D3, né, conhecido como calcitriol. Mas vamos primeiro falar desse primeiro intervalinho aqui, né, e aí daqui a pouco a gente chega aqui nesse caminho. Então, tanto a vitamina D proveniente daqui, quanto essa vão tomar esse caminho. Então vamos falar sobre esse pequeno intervalo. Então a molécula 7-desidrocolesterol, que está lá presente na sua pele e foi produzida através do colesterol, né? Essa molécula, quando você entra em contato na sua pele, através de 2 passos, né? Então, na realidade é uma sequência de reações bioquímicas, e se você der uma olhadinha, eu deixei marcado com salmão aqui para você ver onde que ocorre o rompimento aqui, né? Então você tem um rompimento seguido de uma curvatura e um rompimento, então você tem 2 passos aqui, eu não vou entrar em detalhes deles, né? Mas essa molécula, que é o 7-desidrocolesterol, ela através dos raios UVB, ela é convertida em colecalciferol, que é a vitamina D3, né? Porque nós temos outras aí, a D2, que é comercial, né? Nós temos outros subprodutos aí que você pode encontrar na farmacologia, né? Nos fármacos, né? Então, mas a que tem efetivamente esta ação final é a D3, né? Então você, através desse processo muito simples, você tem a produção de vitamina D3. Então a vitamina D3, que vem tanto ali da clivagem, né, através da UVB do 7-desidrocolesterol, quanto da sua dieta, ela agora vai passar por 2 passos até ser convertida a um hormônio, que é esse hormônio que é efetivamente ativo no seu organismo. Então essa D3, ela vai passar pelo fígado e vai receber, se você prestar atenção aqui, ó, ela recebeu 2 hidroxilas. Uma delas é recebida no fígado através de uma reação química ali, né, uma via metabólica, e outra através de outra via metabólica ali no rim você recebe as 2 moléculas de hidroxila, né? Então por isso que ela é dihidroxivitamina D3. Então é 1-alfa-25-dihidroxivitamina D3, mas, né, você chama ela de calcitriol, né, que é o hormônio. Esse hormônio agora, olha o que ele vai fazer, ele vai melhorar. Então lembrando aqui que ele é um hormônio, né, que ele tem ainda essa estrutura altamente hidrofóbica. Então o mecanismo de ação dele é semelhante aos hormônios esteróis. Então ele vai entrar lá nas células do intestino, interferir na expressão gênica e fazer com que o intestino aumente a captação de cálcio. Isso é muito importante, porque, gente, eu não coloquei aqui na figurinha, vou fazer mais o comentário, vocês vão ver muito mais essa fisiologia. O cálcio é extremamente importante na nossa vida, é tão importante aí quanto uma glicose. Porque sem o cálcio você não tem contração muscular, você não tem produção de impulso bioelétrico, né, transmissão de impulsos, né, que ele é o principal componente ali nos mecanismos sinápticos, né? Quem está vendo aí fisiologia sabe que a sinapse, né, é quando o impulso é o local de contato ali de um neurônio com o outro, né, onde ocorre a transmissão sináptica, né? Então é muito importante o cálcio para vários eventos, né? Então esse hormônio ele aumenta a captação de cálcio no seu intestino, né? E ele vai regular também os níveis de cálcio que estão nos ossos e nos rins, né? Isso é importante, os dos rins, porque os rins é um mecanismo que nós temos para você eliminar o excesso de cálcio que está no seu corpo. Ele controla o que vai para a urina, o que fica, entendeu? Então a vitamina D3
ela vai interferir nessa atividade dos níveis de cálcio nos rins e nos ossos. Veja que essa mineralização dos ossos também é muito importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas antes da função que os ossos têm de te dar sustentação, ele tem uma função muito importante, que é ser reserva de cálcio, porque o cálcio é muito importante. Se os seus níveis de cálcio caírem muito, meu amigo, você apaga e vai para o beleléu. Você tem que manter os seus níveis sanguíneos de cálcio, que é controlado através desse hormônio, né? E outros dois hormônios, né? Que você tem lá a calcitonina e você tem o paratormônio. São hormônios que estão ali controlando os seus níveis de cálcio no sangue, né? Então, esse hormônio, o calcitriol, é muito importante porque ele vai fazer com que o cálcio que veio da sua dieta já seja capturado e seja armazenado, certo? Então, isso ele tem uma importância muito grande e ele é produzido através da vitamina D3, que pode ser capturada tanto da sua dieta, quanto ela pode ser produzida através de um componente derivado do colesterol, que sob a ação ultravioleta produz essa vitamina, que é a vitamina D3. Lembrando que ela efetivamente não tem uma função, né, efetivamente ativa, ela precisa ser convertida ao hormônio. Esse sim agora vai interferir nos níveis de cálcio aí, promovendo maior absorção no intestino e mineralizando os ossos, né? Tá bom? Então essa aqui é a nossa vitamina D3, extremamente importante, né? E você também encontra em suplementos alimentares aí, tá bom? Bom, então nós vamos falar aqui da vitamina A. Então a vitamina A, ela é uma derivada do disopreno, né, diretamente daquela molécula que eu já mostrei para vocês. Eu poderia até ter colocado ela aqui para a gente ver ela de novo, mas vocês já viram tanto ao longo dos últimos slides, já devem conhecer bem ela, né? Então o isopreno, ele vai dar origem então a essa estrutura através de várias condensações, né? Dessa estrutura chamada de beta-caroteno. Beta-caroteno ainda não é a vitamina A, né? Mas ele está presente nessas tuberosas e leguminosas aqui, de coloração vermelha e amarela, alaranjada bem forte. Então, se você pegar tuberosas, leguminosas ou frutas, tipo a manga, né, tiver uma cor alaranjada, amarelada, bem forte, vermelha, pode ter certeza aí que você está consumindo beta-caroteno. O que acontece é que o beta-caroteno, ele é o precursor, né, da produção da vitamina A, que é extremamente essencial no seu organismo, né? Então, quando você consome o beta-caroteno, ele passa por um processo de clivagem, onde cada molécula de beta-caroteno vai originar duas moléculas de vitamina A, né? A nossa aqui é a vitamina A1, porque tem a 2, as outras que são de processos farmacológicos, né? Aí nós produzimos quando ocorre essa clivagem, então nosso organismo produz este álcool, né, chamado de retinol, que é a vitamina A em si, né? Depois a vitamina A vai passar por um processo de oxidação e esse álcool aqui vai ser convertido a um aldeído, né? E nós temos, lembrando para vocês, né, nós temos aqui as duplas ligações, né? Nós temos nas duplas ligações, nós não temos mais os dois hidrogênios aqui, nós só temos um, porque o carbono está ocupado já com duas ligações, mas a terceira aqui, ele só pode ter o hidrogênio. Se os hidrogênios estão para planos diferentes, significa que esse tipo de insaturação, né, ela é do tipo cis. Mas se ela está para o mesmo plano, a insaturação é do tipo trans. Lembra lá, né, daquela a gente viu umas propriedades físicas, né, dos nossos lipídios, né? Então nós vimos lá a isomeria trans e cis, né? Então isso tem uma importância, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, mas vamos seguir primeiro esse percurso aqui, né, para a gente ver quais são os destinos que vão dar a nossa vitamina A no nosso organismo, né? Então, a vitamina A, que era um álcool, o retinol, é convertido a um aldeído, né, que é o retinal, 11-cis-retinal, porque esse carbono aqui tem uma configuração cis nos seus hidrogênios, e agora ele passa por um processo de oxidação
sendo convertido de aldeído a ácido, então ele é oxidado de aldeído a ácido, produzindo ácido retinóico. Então o retinal ele é oxidado ao ácido retinóico, né? E o ácido retinóico agora ele tem essa função hormonal, ele funciona como um sinal hormonal, né, que faz com que eu estimule o tecido epitelial a promover a divisão celular. Ele é muito importante no momento de desenvolvimento. Então aí molecadinha, né, as crianças, né, precisam consumir bastante vitamina A, né, ele é muito importante também para a reposição de pele, essas coisas, né? Então ele está regulando diretamente a expressão gênica no desenvolvimento do tecido epitelial. E também, né, não só no período de desenvolvimento, ele atua diretamente ali, né, quando você tem uma reposição do tecido epitelial, um corte, alguma coisa. Então o ácido retinóico é importante. Ele é tão importante que ele é investido na indústria de cosméticos. Ele é o princípio ativo da tretinoína, que é uma medicação que é muito aplicada no tratamento de acnes graves e rugas na pele, né? Então o ácido retinóico tem um destino aí farmacológico, né? Ele é muito utilizado como precursor de cosméticos na utilização de tratamentos da pele, justamente por essa atividade que ele tem sobre a estimulação, né, da divisão celular, né, interferindo na expressão gênica do desenvolvimento do tecido epitelial. Né, eu quero aqui deixar claro que principalmente na pele, né, mas ele ajuda, ele interfere também nos outros tecidos epiteliais do nosso corpo. Né? Lembrando que nós temos tecido epitelial ali, né, ali, na realidade é endotelial, né, ali, mas nós temos um tecido epitelial ali na luz do nosso intestino, né, do nosso estômago e assim por diante, tá bom? Então, mas é principalmente na pele, né, que ele atua. E nesse outro caminho, então lembrando que aqui depois da vitamina, né, ele foi oxidado de álcool-aldeído e ele ficou com essa posição 11 em cis. O que é interessante é que essa molécula ela é sensível à luz. Quando a luz bate nela, rapidamente esses hidrogênios mudam de cis para trans, né? E aí o que acontece é que esta mudança, né, de cis para trans, ela é útil no nosso organismo, muito, muito útil. Né? Essa molécula retinal ela tem que estar sempre sendo reposta. Você nunca ouviu falar, né, que quem tem problema de vista, né, tem que consumir cenoura, o coelho nunca fica cego, né? Alguém já ouviu isso aí na infância? Então o que acontece é que essas duas células especializadas aqui que estão lá na nossa retina, chamada bastonete e cone, né? Eles têm nessa região aqui uma concentração muito alta de retinal. Por quê? É justamente essa molécula que é fotossensível. Quando ela percebe a presença da luz, que ela é sensível à luz, ela é convertida da posição 11 e 12 de cis para trans. Isso faz com que eu tenha uma alteração na permeabilidade dessa membrana. Isso vai interferir na permeabilidade dessa membrana, interferindo lá no fluxo ali de sódio, potássio, né? O que vai gerar um potencial de ação e promovendo a transmissão dessa informação como um impulso elétrico. Então são essas células, se for mais direcionado ainda, é exatamente esta molécula que percebe a presença de luz e transduz esse sinal através do cone ou bastonete em um sinal nervoso, um impulso nervoso. É essa molécula aqui que faz você enxergar, amiguinho. Então você está conhecendo a molécula que está lá no seu olho, que é fotossensível, que está dentro dos cones e bastonetes e que é sensível à luz, né? Então ela muda, quando pega a luz, ela muda da estrutura cis para trans, né? E aí você está enxergando, você tem mudanças, é uma sequência é uma combinação entre cores, não é tão simples assim, né? Mas é o princípio básico esse que eu estou lhe explicando, essa mudança dessa configuração que vai ativar aqui, fazer com que
esse retinal interfira diretamente na permeabilidade dessa membrana, né, dos cones bastonetes, fazendo com que eu tenha a produção de potenciais variações na membrana, para depois eu ter no futuro aqui impulsos nervosos, variações no potencial de ação da minha célula, no potencial de membrana aqui dos minhas células nervosas, e gerando um impulso aqui, o potencial de ação que vai ser conduzido aqui nos meus nervos ópticos, né? Então é assim que você enxerga, certo? Então é exatamente isso daqui. Você vê que a vitamina A tem uma importância muito grande aí na vida dos vertebrados, né? Ela não só tem uma importância na produção do tecido epitelial, no desenvolvimento do tecido epitelial, como ele tem também na sua visão, né? Na visão dos vertebrados, ele tem importância muito grande, tá bom? Então é assim a vitamina A que ela funciona. Você consome beta-caroteno, é clivado em vitamina A1, um álcool que é oxidado a retinaldeído, que pode seguir o caminho de ser produzido um hormônio que interfere no desenvolvimento do tecido epitelial, ou ele vai ser uma molécula fotossensível que vai ser incorporada ali nos cones e bastonetes, que percebe a presença da luz e interfere ali, né, na condução ali dos impulsos nervosos do seu organismo, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar aqui sobre a vitamina E. Amiguinho, a vitamina E é basicamente uma molécula antioxidante, né? Então, vitamina E é um antioxidante. E é muito interessante, vamos conhecer aqui a molécula, porque ela é um derivado também do isopreno, né? Então, você veja que ela tem esses dois anéis aqui, mas esse anel aqui, se você olhar bem, ó, ele é um anel aromático, né? Que está fusionado a este outro aqui, né? Que parece um carboidrato, lembra aqui, né? Esse oxigênio aqui, né? E aqui eu tenho minhas unidades de isopreno aqui, que foram originadas a partir do isopreno, lembrando que o isopreno tem duplas ligações ali, né? Então, mas isso é uma estrutura que partiu, é derivada do isopreno. O que acontece é que essa estrutura, que também são conhecidas como tocoferóis, né, que ele contém esse anel aromático, essa grande cadeia isoprênica, né, produzida a partir do isopreno, na realidade, né, de condensações de isopreno, né? O que acontece é que, como essa é uma estrutura bastante hidrofóbica e tem essa cadeia longa, essas moléculas você encontra sempre associadas às membranas celulares. Pelo fato dela ter esses anéis aromáticos, eles funcionam como um antioxidante. Então, o que é exatamente isso daqui, né? Então, essas ações aqui, ultravioleta, poluição, estresse, alimentação deficiente, tudo isso daqui faz com que eu produza os chamados radicais livres. Esses radicais, eles têm uma ação de danificação, né? Ela destrói a membrana celular, principalmente porque eles vão lá, lembra, né, que esses radicais, eu comentei quando a gente falou lá dos lipídios, que eles vão lá e interferem nas duplas ligações dos lipídios insaturados, né? Então ele quebra aquelas duplas ligações, né, rompendo essas cadeias longas que esses ácidos graxos têm. Então eles destroem, né, essa membrana celular, né, justamente porque ele tem um desequilíbrio, vamos falar assim, né, que essas moléculas têm um desequilíbrio de elétrons, né, deixando ela extremamente ativa, né. Então são os famosos radicais livres. Essas moléculas, então, elas cedem, essa estrutura aqui, ela fica ali justamente para poder interferir nessa atividade do radical livre, e aí é onde ele tem essa ação antioxidante, né? Então, justamente os tocoferóis fazem uso do seu anel aromático para impedir essa atividade de dano, né, que os radicais livres exercem sobre os lipídios de membrana, né, que pode acabar destruindo, né? Então, esses tocoferóis, por eles serem altamente hidrofóbicos e ter essa cadeia longa de hidrocarboneto, né, mas ela é ramificada porque ela foi originada ali das estruturas de isopreno, né? Então, elas se associam não só a membranas, mas também depósitos de lipídios e lipoproteínas. Na realidade, a lipoproteína tem a membrana, mas é uma monocamada. As membranas celulares são bicamadas, né?
Então eles protegem esses ácidos graxos insaturados da oxidação. Ele impede esse dano oxidativo aos lipídios de membrana, fazendo com que as membranas fiquem saudáveis e prolongue sua vida, porque toda vez que você tem divisão celular, amiguinho, você está envelhecendo. Né? Então, isso é uma teoria aí do envelhecimento, né? Cada vez mais reforçada, né? Então, esse processo oxidante aqui, né? Então, ele é danoso às células. E a vitamina E tem essa atuação, né, antioxidante. Você encontra aqui, tá vendo, azeite de oliva, eu, graças a Deus, tomo uma colher todo dia, né? Então, você vê que na maioria dos azeites, né? Então, você vê que é uma molécula lipossolúvel, né? Hidrofóbica. Então, amêndoas, avelãs, você come um pouquinho. Eu adoro pistache, isso daqui é uma delícia, muito bom. Quem puder, experimente. Você não vai esquecer nunca mais. Óleo de amendoim, isso aqui eu nunca comi. Óleo de milho, você já pega todo dia aí para você cozinhar. Mas se você fritar, não serve não, amiguinho. Você aí destrói isso aqui tudinho. E aí, pessoal aqui do Amazonas, né? Todo mundo sempre bem afortunado. Olha só que linda a castanha. Que eu não sei por que castanha do Pará, porque a castanha é do Amazonas, né? Na realidade é da Amazônia, né? Mas, né, vamos aceitar esse nomezinho aqui, tá bom? Então, gente, essa é a vitamina E, que é derivada do isopreno. Você vê aqui a carona dele aqui, né? E ele forma essa estrutura cujo anel aromático vai estar participando, evitando esse processo danoso dos radicais livres nas membranas celulares. Então encontra muito eles incorporados na membrana, justamente por ele ter essa cadeia longa, né? Vocês viram lá, né, os fosfolipídios, fingolipídios ali, tem essa cadeia longa que auxilia ele estar incorporado nesses componentes aí, tá bom? Então vamos para a próxima. Então aqui, por fim, aqui a vitamina K, né? Gente, a vitamina K é o seguinte, eu sei que a mulherada que está assistindo aí vai adorar sobre essa vitamina K. Sabe por quê? A vitamina K, ela está ligada diretamente aos processos de coagulação. E quando você tem falhas nesses processos de coagulação, sabe o que é a primeira coisa que mostra que você está tendo problema? Aquelas olheiras, aquelas manchas, né, que ficam ali embaixo dos olhos escuras, em outras regiões da pele. Então, amiguinha, não fica se entupindo de creme, não. Começa a ter um hábito, né, de você consumir esses alimentos de folhas verdes escuras. Não tem aqui, mas o agrião tem muito, né? Então esses daqui é o couve, repolho, espinafre, brócolis, tá vendo? Couve de Bruxelas, eu nunca vi isso aqui, né? Nabo verde, né? Então aspargos, isso daqui, sopa disso aqui é bom demais, mas eu acho que quando você faz a sopa você perde essa propriedade. Alface, né? Então eu aconselho no geral, é lógico que no Amazonas você não encontra muito isso daqui, nessas outras coisas, tem abóbora, né? Mas você procurar consumir, sempre ter o hábito de consumo de folhas bem verdes, né? Elas são ricas em vitamina K, né? E qual a importância da vitamina K? O que acontece, isso daqui é uma sequência simples, mas só para apontar onde está a vitamina K. A vitamina K, ela vai clivar aquela molécula grande, né, que está produzida no plasma, né, o que é o fibrinogênio, em pequenas partículas que são as fibrinas. Elas ajudam a unir, né, os pequenos coágulos ali, aquelas pequenas estruturas que já estão formando o coágulo, para fechar aqueles, né, porque isso daqui é estimulado quando você tem uma lesão, né, ali nos seus capilares, né? Geralmente essas lesões acontecem mais nos capilares e que esse processo tampa o capilar, né? Logo que você tomar uma facada numa vez, isso aqui não vai ajudar muito, né? Só ali tomando uns pontos, mas então isso daqui evita pequenos sangramentos, né? Então auxilia no processo de você não estar tendo sangramento gengivais, esse tipo de sangramentos aí, que é simplesmente uma ação coagulante eficaz, evitaria ele. Então a vitamina K está atuando nesse processo, né? Ela atua nesse processo, né? Ela atua, ela faz com que ela na realidade ela ativa a trombina, né? Então a protobina foi convertida a trombina e ela ativa a trombina para que a trombina esteja essa capacidade de clivar o fibrinogênio, que é uma macromolécula, em moléculas menores, que são as fibrinas, que essas sim vão estar conectando os coágulos, fazendo como se fosse uma teia, uma rede,
né, tampando aquele buraco lá, aquele local onde ocorreu uma lesão ali, naqueles capilares você está tendo um pequeno sangramento naquela região, né, naqueles locais onde as plaquetas começam a se aglomerar, né, que você tem um vaso sanguíneo, aí tem um rompimento, começa a vazar e as plaquetas começam a se acumular naquela região. Aquilo estimula, né, essa produção aqui da tromboplastina e aí ela estimula aqui, né, a conversão da protrombina em trombina. A trombina, então, auxiliada pela vitamina K, deixa ela mais eficaz para converter o fibrinogênio, clivar ele em pequenas proteínas, pequenos fragmentos de fibrina que vão unir os coágulos formando como se fosse uma rede, né, e tampando cada vez mais o local onde está ocorrendo aquele pequeno microsangramento na realidade, né? Porque quando tem essas manchas nos olhos, você tem essas olheiras, você não vê esse vazamento, mas está ocorrendo um pequeno vazamento sanguíneo ali que você repara naquela mancha que se forma ali. Então, você levar o seu consumo dessas folhas verdes e todo dia diário, isso com o tempo desaparece, né? E existem casos, né, de deficiência de vitamina K, né, que acaba retardando a coagulação sanguínea. Isso pode ser fatal, né, dependendo do nível ali do sangramento que você está tendo, né, se for interno principalmente. Se você não tem uma deficiência muito grande de vitamina K, né, você vai retardar esse processo e você pode ali vir a óbito, né, por causa disso daí, tá bom? Então a vitamina K é um derivado do isopreno e que atua diretamente nos processos de coagulação, né, ali quando você tem um rompimento ali de um vaso sanguíneo, um capilar, né? Tá bom? Então é isso daí. Então agora vamos falar sobre aquela estrutura que a gente falou sobre o começo, né? Perdão, ainda tem a ubiquinona, né? Falta ainda falar sobre ela, né? Que é o nosso último aí, a última unidade derivada de isopreno, né? E que também está muito presente aí em suplementos alimentares, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a ubiquinona, talvez até por isso que eu esqueci, tratadinha dela, né? Mas eu esqueci porque assim, a ubiquinona nós vamos dar uma olhadinha com mais detalhes quando a gente estiver falando sobre a produção de ATP, né, nas mitocôndrias. Mas o importante agora é tu saber que a ubiquinona ela está envolvida diretamente nos transportes de elétrons que acontece aqui dentro da mitocôndria, que estão envolvidos diretamente na produção de energia, na produção de ATP ali da sua mitocôndria. A mitocôndria ela captura ali, né, os produtos originados ali do metabolismo dos carboidratos, dos ácidos graxos, das proteínas ali, e vai terminar de extrair essa energia, né, para a produção de ATP. Lembra lá da primeira aulinha que eu falei, né? Então um dos componentes que auxilia nesse processo é a ubiquinona, também conhecida como coenzima Q10, né? Então é a coenzima Q na realidade, né? Isso daqui vocês lá para frente a gente conversa sobre isso, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas isso daqui é muito utilizado aí em suplementos alimentares, né? E está associado diretamente à atividade energética do homem, da mulher, né? Então, mas saibam que eu quis só mostrar isso aqui, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente tiver, vocês vão conhecer bem o que é esse transporte de elétrons. Não vinha ao caso agora estar se aprofundando nisso daí, que inclusive nossa aula já está um pouco extensa, eu sei que ela é talvez um pouco cansativa você escutar o professor falando o tempo inteiro sem poder dar um pio aí, né? Você pausa, você escuta depois, mas é estranho, né? Porque na aula a gente para, eu pergunto, eu vejo o feedback da turma que não dá, né? Então a gente não vou me aprofundar muito. Então a ubiquinona, então, que é essa unidade aqui derivada também do isopreno aqui, né, uma unidade derivada de condensações de estruturas hidroisoprênicas aqui, ela vai formar essa molécula aqui, que é a ubiquinona, né, que está presente não só na coenzima, mas a ubiquinona também está presente em outros transportadores de elétrons ali, né? Então, justamente por isso que eu não vou me aprofundar, que aí isso daí vai ficar muito complicado, tá bom? Então é isso daí. Então esse é por fim mais um lipídio aí, mais um que nós estudamos aqui, um lipídio que é não saponificável, né?
que tem uma função importante no nosso organismo aí. Nesse caso é o derivado diretamente do isopreno, tá bom, gente? Então agora a gente vai falar aqui sobre essa estrutura, não vou me aprofundar muito nela, vou falar sobre ela porque é importante todos vocês conhecerem, né? O pessoal aí da fisioterapia, né? O pessoal aí da licenciatura também, mas mais o pessoal que se aprofunda na parte de nutrição, enfermagem, né? Mais a saúde aí, o pessoal vai ver isso daqui, muitos detalhes, porque isso está ligado diretamente, está envolvido diretamente a diversas doenças cardiovasculares, inclusive síndromes também, que são problemas genéticos que acabam desencadeando doenças cardiovasculares, né? Então, esse daqui é o colesterol que tu conhece quando você vai fazer o exame, né, de colesterol. Então, você não está medindo o colesterol em si, você está medindo a quantidade, a concentração de lipoproteínas plasmáticas, né, que é essa molécula que tem como objetivo transportar a gordura pelo plasma, porque a gordura ela é extremamente hidrofóbica e o plasma ele é hidrofílico, então não tem como você der uma injeção de gordura pura no teu sangue, tu morre quase que instantaneamente. Porque aquilo forma coágulo, se tampa tudo, tampa uma artéria no cérebro, tampa ali uma coronária do seu coração, acabou, né? Então você precisa dessa estrutura especializada aqui, né, que é produzida ali no seu fígado, né, e para poder fazer esse transporte, né? Então essa estrutura ela tem basicamente uma monocamada, não é uma bicamada igual a célula, né, formada por fosfolipídios, né, e é fosfolipídios mesmo, né, então não vou glicolipídios, outra coisa, não, é fosfolipídio, né, que forma essa estrutura com colesterol livre incorporado nela. Mais uma vez, ele tem uma função aqui ele interfere na fluidez da membrana, não deixa ela ficar tão fluida para deixar a membrana mais resistente, e a parte interna é carregada, meu amigo, de triacilgliceróis, ésteres de colesterila. Eu coloquei aqui para tu ver o que é o éster de colesterila. Então ele nada mais é do colesterol, né? E vocês lembram quando a gente falou do triacilglicerol, que ele tem aquela ligação do tipo éster, né, que é feita ali, né, lá no finalzinho? Então aqui é quase ali, mais ou menos ali, parecido ali. Então você tem um ácido graxo ali, ó, parecido não, essa é igual, né? Você tem um ácido graxo, você tem um hidroxila aqui, que nem o glicerol, né? Você tinha um glicerol aqui, lá no glicerol, você tem 3 hidroxilas, né? Cada uma vai fazer uma ligação éster ali em cada hidroxila e você forma o triacilglicerol. No caso aqui, né, o éster de colesterila, você vai esterificar naquela hidroxila, que é a única porção polar que o colesterol tem, você vai esterificar um ácido graxo, formando uma molécula altamente hidrofóbica. Ela perde aquela cabeça polar, né? Então você tem um centro muito gorduroso, né, aqui. E quanto maior for essa bolinha, menor é a densidade. Olha que interessante, porque olha só, se eu tiver muita gordura aqui dentro, você não concorda que a densidade é cada vez menor? A gordura não flutua em cima da água, né? Então a densidade dela é baixa. Quanto mais gordura tu tiver aqui dentro, significa que a partícula é menos densa, né? Menos densa quando comparada com a água. Então, quanto menor for a partícula, mais densa é a estrutura, porque vai ter menos gordura, certo? Então, isso divide as classes de lipoproteínas plasmáticas, que nessa aula a gente vai falar sobre todas, a gente só vai falar sobre 2. Mas uma coisa mais interessante é que associada essa membrana, né, essa lipoproteína plasmática, tem essas proteínas são as conhecidas por apolipoproteínas, né? Também existem várias categorias que eu não vou entrar em detalhes dela, mas o objetivo da apolipoproteína é reconhecer, né, enzimas específicas, proteínas específicas que estão nos tecidos, tanto epitelial quanto o tecido do fígado, né, dos miócitos, né, ali no tecido dos adipócitos. Elas são reconhecidas e daí desencadeia um processo de hidrólise ou de condensação das moléculas que vão fazer com que essas moléculas sejam transportadas
da lipoproteína para esses tecidos ou desses tecidos para as lipoproteínas. Então essa é a função delas, é uma função de reconhecimento com o tecido para saber o que vai acontecer ali, né? O meu lipídio vai lá para o tecido, ou o tecido está mandando lipídio e colesterol, lipídio e colesterol para o tecido, ou o tecido está mandando lipídio e colesterol para a lipoproteína. Então, pensando nesse sentido de mandar para cá ou mandar para lá, né, eu escolhi por último aqui essas duas aqui. Né? Então, porque aí é interessante, a fisioterapia, mesmo que não precise estar tão avançada nesse conhecimento, ela tem a obrigação de saber o que é uma HDL e uma LDL. Né? Então eu até botei umas diquinhas para você na hora não dar uma gafe, né? Então o HDL, na realidade, H significa High Density Lipoprotein. Então alta densidade, né, da lipoproteína. Se é alta densidade, significa que a minha lipoproteína é pequenininha, olha, ela tem pouca gordura, tá vendo? Então, o objetivo do HDL é extrair o excesso de colesterol que está no seu corpo. É exatamente essa partícula aqui que vai retirar o excesso do colesterol que está no seu corpo, levar lá para o seu fígado, e aí o colesterol vai ser convertido em ácidos biliares, né, que vai ajudar no processo de digestão. Então esse é o HDL, né, ele é o chamado de colesterol bom, né, quanto mais tu tiver isso aqui, melhor. E esse é o LDL, que é Low Density, né, Low Density Lipoprotein, baixa densidade. Então ela é uma molécula grande quando comparada com HDL, né, ela tem bastante gordura, muito colesterol dentro dela. E por que ela é o ruim? É porque ela é a partícula que leva o colesterol para o corpo, né? Então é por isso que ela é o colesterol ruim. É ela que pega o colesterol e sai jogando lá nos miócitos, no seu coração, nos músculos, nas veias, né? Em tudo quanto é canto. Então esse daqui é o colesterol ruim, porque o LDL leva o colesterol para o corpo, né? Então a LDL é o colesterol ruim e a HDL é o colesterol bom. Então isso daqui a gente já falou sobre essas estruturas que estão presentes nessa lipoproteína. Então eu não sou o da Atena, mas então eu quero agradecer a todos vocês que estavam assistindo essa aula, que são das outras cidades, são de outros cursos, mas a gente vai continuar aqui com o pessoal da enfermagem, nutrição, medicina na próxima aula, na sequência disso aqui. Tá bom, gente? Então muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né? E aí vamos, na próxima aula a gente vai falar sobre enzimas, e aí é a aula antes da prova. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, estudem, porque a outra já foi desesperadora, né? Então, vamos já estudando. Você viu que eu tô sendo bonzinho, eu dou um pouquinho, depois eu aumento, e nós já estamos entrando numa fase bem gorda do negócio, né? Então, vamos estudar, tá bom, gente? Um abraço. Qualquer dúvida, no meu PV, sempre disponível para vocês, 100% disponível. Só não de madrugada, pelo amor de Deus, que mandaram pergunta às 3 horas da manhã. Valeu!